Shabbat Shalom. A Parashá é a Parashá Bo. A tradução da palavra Bo é vem. 15ª lua do ano judaico. Quando o Senhor fala vem, Ele está chamando Moshe para ir até ele onde ele estava. Ele estava onde? Ele estava do lado de Faraó e que ele queria atuar com o príncipe do Egito. O príncipe do Egito, aquele Faraó, que ao qual Moshe viu com seus olhos, que era um homem de carne, era o rei, e o maior rei da terra naquele tempo, porque ele era o maior, era a maior nação do mundo, era a nação do mundo, o Egito. Aquele Faraó, ele foi para a sepultura, e é bem provável que o sarcófago dele está lá na capital do Egito, e você pode até visitar, mas faça um favor, se tiver outros lugares do mundo para você ir, vá. Do Egito está custando sair, então não vai para lá mais não. Mas se você for lá no Cairo, você vai ver um sarcófago daquele Faraó. Aquele desceu à sepultura, mas o espírito que comandava aquele Faraó permanece vivo até hoje. Aquela mesma entidade, aquele sopro contaminado que governava dentro de Faraó, permanece atuante até os dias de hoje. Então veja só, as mesmas dificuldades que eles tiveram para sobreviverem no Egito, na terra do Eretz Mitzrayim, nós temos aqui, porque espiritualmente continuamos caminhando na terra do Egito. E se você começar a ler essa porção, a 15ª porção da Bíblia, da Torá, vai falar das pragas. E após a 7ª praga, surge a praga da escuridão. Diz as Escrituras que uma escuridão muito densa desceu sobre a terra de Israel. Então nós vamos entender por que o Egito ficou escuro durante o dia. Porque ninguém te falou se era de dia ou se era de noite. Porque ficar escuro durante a noite, que novidade tem? Nenhuma. Então vamos entender o porquê. Nós vamos estudar no livro de Shemot, capítulo 10, versículo 21, Êxodo, profeta Ishayahu, 42:7, Isaías, e vamos até o livro dos judeus messiânicos, ok? Judeus messiânicos, aí na sua Bíblia vai estar escrito Hebreus 6:4. Vamos entender então. Livro de Shemot, capítulo 10, versículo 21, diz assim: Adonai disse a Moshe, Todarabá, estenda a mão na direção do céu, e haverá trevas sobre o Eretz Mitzrayim, sobre a terra do Egito. Trevas tão espessas que podem ser tocadas. Como que você pode tocar no escuro, na escuridão? É como se dissesse, toca no vento, toca na luz. Não tem como, não é? Mas aí nós precisamos do quê? Precisamos dos drashs, precisamos do Talmud, precisamos da Bíblia oral, nós precisamos dos sábios, dos rabinos sábios que estiveram estudando o texto por séculos, para nos explicar um pouco melhor o que significa trevas tão espessas que podem ser tocadas. Então Rash, um dos maiores rabinos que tivemos aqui na terra, Rash, em estudo do livro de Shemot, do capítulo 10, 21, ele diz o seguinte: uma escuridão que pode ser tocada. Lá, Rash em Shemot, lá no livro de estudos rabínicos, no capítulo 10, 21, diz o seguinte: uma escuridão mais escura que a escuridão da noite. A escuridão da noite ficou ainda mais escura. A palavra traduzida como toque, tocar, é na verdade uma forma do verbo escurecer. Mas aí um outro tradutor, Onkelos, entende que a palavra é como afastar-se, que significa o seguinte:
Quando está escrito ali que veio trevas sobre a terra, trevas tão espessas que podem ser tocadas, as palavras como são codificadas no texto, e quando está dizendo afastar-se, significa a noite afastou-se, ou seja, o Eterno permitiu que esse escurecimento, que essa noite, que essa escuridão densa surgisse logo ao amanhecer, para mostrar que realmente era a mão dele agindo. Então amanhece o dia e daqui a pouco escurece tudo. Só que era uma escuridão tão densa que o texto, ele nos afirma algo muito interessante que eu já vou explicar para vocês. Então diz que, ou seja, a noite já tinha ido, já se afastou. Uma escuridão que começaria ao amanhecer. O Midrash, as correlações, o estudo do texto, entende que esse verbo vem de apalpar, indicando que a escuridão era tão espessa que foi duplicada e redobrada, até se tornar uma escuridão de substância. Meu Deus, a coisa era tão bruta, a escuridão que desceu sobre a terra do Egito era tão terrível, que quem estava em pé, é como se estivesse dentro de um gel. Ele não conseguia ter forças para se sentar. Quem estava sentado, ia levantar, sentia um peso tão grande da escuridão, que não conseguia se colocar de pé. Olha que coisa. Eles não conseguiam se mover. Não iam para frente, nem para trás, nem para o lado, não mexiam o braço. Não conseguiam sair do lugar. Não conseguiam ver nada. Se tentassem acender uma lamparina, não tinha jeito. Uma vela, era impossível. A escuridão foi densa ao extremo. Por isso os rabinos dizem que a escuridão era tão bruta que você podia tocá-la, porque ela se tornou em substância. Ok, para se tornar numa substância, é como eu fiz um exemplo aqui. Porque eu preciso fazer com que a tua mente trabalhe, com a tua imaginação flua, para você entender o texto, porque é muito complexo esse texto. Então, para virar uma substância, eu pensei, um gel, uma gelatina, como se fosse algo que você apalpasse e te dificultasse a locomoção. Agora, olha só, quanto maior o descaso com os mandamentos, maior será essa escuridão. Esse é um comentário que eu coloquei aqui embaixo pelo seguinte: quantas pessoas você chama para vir nessa beit? Você chama o irmão, o cunhado, o primo, o pai, a mãe, o amigo, a amiga, o sobrinho, a tia, a avó? Por que esse povo não vem? Você já parou para analisar isso? Porque se convida para qualquer um outro lugar, as pessoas vão com facilidade. Mas aqui as pessoas não vêm. Pode ver. Tem pessoas que me ligam quase toda semana. Me dão o endereço, eu quero ir conhecer. Qual o horário? Como que eu faço para chegar? Eu passo todas as instruções, gasto 15 minutos, 20 minutos no telefone, explico e falo. E no sábado a pessoa não está aqui. Por quê? Porque eu disse que aqui continua espiritualmente sendo o Egito. Não foi assim que eu comecei a minha introdução? O mesmo espírito que atuava em cima do faraó, atua hoje nas hostes, nos sopros contaminados, chamados aí de demônios, ok? Essa dificuldade de locomoção, as pessoas têm. Quando você chama seu pai, você chama lá sua mãe, você chama lá seu tio, seu amigo que convive com você todo dia, você fala, vamos, ele fala assim, vamos, é o que eu queria. Quantas pessoas já vivem, Moré? Era o que eu queria, aprender a palavra na íntegra, do jeito que ela foi escrita. Eu estou cansado desse lero-lero aí, desse blá blá blá, desse show aí. Era isso que eu queria, a palavra na essência. Aí você fala, lá tem, vamos lá que você vai aprender. A pessoa não consegue sentar, se estiver em pé, e se estiver sentada não consegue levantar. O que significa isso? Que ela está numa escuridão tão densa que ela não consegue caminhar para a luz. Esse pergaminho que passou aí agora mesmo no cortejo, que todo mundo colocou a mão, esse pergaminho é o mesmo que estava lá no Jardim do Éden. Quando Adão estava lá,
Vocês nunca ouviram falar, ou vocês nunca leram nas Escrituras, que no meio do jardim estava a árvore da vida? Quem já ouviu falar isso? Que no meio do jardim tinha a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Quando todos vocês colocaram a mão nela e levaram na boca, vocês disseram assim, ó, a tua palavra permanece nos meus lábios. Devarim 28, 15 ao 29 diz, no entanto, se vocês se recusarem a prestar atenção ao que diz Adonai, seu Deus. Oi, vocês estão ouvindo aqui nessa tarde o que é que Adonai, seu Deus, está dizendo? O que está escrito? Porque é o que ele fala, não é o que eu falo. Vocês estão ouvindo? Vocês têm o direito de aceitar e de recusar? Tem? Ó que lindo. O livro de Devarim, Deuteronômio diz, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, te aconselho, a bênção. Caso você recuse a bênção, automaticamente você escolheu o quê? Não é pressão psicológica. Não estou falando isso para te influenciar. Não sou influencer. Não sou. Deixa eu te falar uma coisa. Se você sair dessa casa sem estar convencido que a palavra é tudo para você, você escolheu a maldição. Só estou explicando. Para amanhã, aquele cidadão que vai chegar lá no Sheol e falar, ninguém me falou. Falou. O Roche Marco faz 11 anos que está lá falando. Falou. Não ouviu porque você não quis. Teve a oportunidade. Olha o que está escrito lá. No entanto, se vocês se recusarem. O que diz o 28:1? Quem lembra como que eu comecei essa tarde? 28:1 diz o quê? Se vocês ouvirem atentamente os meus mandamentos, as minhas leis, eu vos colocarei acima de todas as nações da terra. Já lá no 28:15 está dizendo, olha, eu disse lá no 28:1, se vocês ouvirem e praticarem, eu vos colocarei acima das nações, eu prosperarei vocês, eu enriquecerei vocês, eu darei saúde a vocês, eu darei emprego para vocês, eu darei alegria para vocês, eu darei o pão de cada dia para vocês, vocês serão prósperos na minha presença. Mas lá no versículo 15 ele fala, oi, se vocês recusarem a prestar atenção no que eu estou dizendo, e não guardarem e obedecerem os meus mandamentos, e os regulamentos que dou, que dia? Que dia que eu estou ensinando? Então é hoje. Para que dia que essa palavra foi escrita? Para hoje. Ela é viva todo dia. Se você não quiser receber aquilo que você está ouvindo hoje, as maldições que estão lá do versículo 10 para frente, cairão sobre você. Sabe o que significa em profusão? Deixa eu usar um termo simples aqui. Desgraça pouco é bobagem. A maldição vai vir, mas para arrebentar o cara no meio. É para moer. É o que está escrito ali. Não sou eu que estou inventando. Olha o que está escrito lá. Vocês, escute o final desse versículo. Vocês tatearão ao meio-dia, como o cego tateia no escuro, incapaz de encontrar o caminho. Gente, espera aí. Tem um negócio aqui que não está batendo. Vocês tatearão ao meio-dia. Tudo bem, vocês. Mas tatear ao meio-dia? Quando é que é a maior iluminação solar? Qual o horário do dia? Meio-dia. O sol está sobre você. É a hora de mais luz. Espera aí que eu vou traduzir. Tem gente que não está entendendo. Se você for um desobediente, você põe a mão no seu trabalho e não vai bem. O dinheiro que você ganha some. Sabe aquela frase que você ouve aí? Nossa, nem recebi, já acabou. Alguém já ouviu essa frase? Não, meu dinheiro não dá para nada. Esse mês achei que ia sobrar 500, faltou 1.000. Isso é uma desgraça. Isso é uma maldição. Está dizendo que vocês tatearão ao meio-dia. O sol está aqui em cima. Você não sabe o que você compra, o que você vende, o que você faz para melhorar. Você perde o rumo da vida. Está dizendo que o desobediente, ele nunca se encontra.
ele fica tateando, apalpando um lugar para encostar, porque está querendo cair a qualquer momento. Então olha lá o que diz o livro de Eiká. Alguém sabe que livro é esse? Lamentações, capítulo 3, versículo 2. Ele me conduziu e me guiou na escuridão e não na luz. O que quer dizer esse versículo? Ele me guiou na escuridão e não na luz. Quer dizer que essa pessoa, o profeta, que escreveu esse texto, ele está dizendo que estava em trevas. Mas olha o que diz os sábios. Eiká Rabá 3:1 diz assim, este mundo que você está, aqui nesse momento, esse mundo ele é chamado de trevas, não de luz. Aqui, 24 horas por dia, trevas espirituais. Nós vivemos em trevas espirituais. Só anda na luz quem conhece realmente o eterno e para de tatear o caminho. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Ei, como que o texto está escrito isso aqui, gente? Não está batendo, né? Essas maldições cairão sobre vocês, e vocês tatearão ao meio-dia como o cego tateia no escuro. Porque no claro o cego não tateia? Tateia. Ele não está enxergando. Que diferença faz ele tatear no escuro e tatear no claro? Ele está dizendo assim que para o desobediente que ouviu os mandamentos e não quis cumprir, é o dobro. É bruto. Você está entendendo? Aí hoje eu entendo, porque eu corria tanto atrás de judeus na época, e nenhum deles me ensinavam nada. Porque eles olham para nós e falam, esses caras eles não dão conta de andar. Eles não gastam tempo com o goi. Isso é muito complicado. Vamos em frente, profeta Ishayahu, lá no capítulo 42, 7, diz assim, a fim de abrir os olhos dos cegos, a fim de soltar do cárcere os presos, da prisão os que habitam em trevas. Gente, abrir os olhos do cego, aqui está falando somente do cego de nascença? Não, ali é tudo dual. Do cego de nascença e de você que andou a vida toda cego e não viu a luz. Que luz, Roche? A luz passou na sua frente aí hoje, te iluminando, como se fosse um farol apontado dos céus para baixo. A Torá é o quê? A minha Torá é a luz. Aí, você vai lá em João, Yohanan, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era a palavra, era a Torá. A Torá estava com Deus. A Torá, a palavra, era divina. Então a Torá é a luz. E aí de repente, Yeshua fala assim, um discípulo olha para ele e fala, mestre, como alcançaremos a salvação? E Yeshua responde dentro da Cabalá. Ele fala de uma forma que muita gente não entendeu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Espera. O caminho é a Torá. Que o Eterno diz assim, vocês precisam conhecer o meu caminho, que é a Torá. Aí ele diz, eu sou a verdade. Yeshua disse, Emet, no hebraico. A Torá é o Emet do Eterno. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Torá é a árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden. Então ele disse assim para os discípulos, quer me seguir? Tem 3 formas. A Torá e a Torá.
o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a Torá. Mas você ficou 20 anos ouvindo, mas nunca entendeu. Então o que ele veio fazer? Olha o profeta Yeshayahu dizendo: o princípio é abrir os olhos dos cegos, soltar da prisão, do cárcere os presos. Você estava preso aonde? Você estava preso na religião. O que falava na religião você obedecia. Você estava preso nos conceitos humanos, dogmas, leis humanas da religião. Você estava preso na idolatria. Você estava preso em conceitos humanos, de campanhas humanas, que não existe nas escrituras. Você estava preso naquilo. Você tinha temor. Se eu faltar no 5º dia da campanha, eu quebrei o elo. Não, filho, você quebrou o joelho, o pescoço, a coluna, você quebrou foi tudo. Não foi só o elo, não. Porque você vive na idolatria, se você praticar isso. Olha o que está dizendo ali. Então saia do cárcere, saia da prisão, abra os seus olhos, saia do lugar das trevas. Aí lá no livro de Judeus Messiânicos, livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, diz assim: com relação a essas pessoas que foram uma vez... A Torá passou na sua frente? Se você vier aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes, 50 vezes, a Torá te iluminou 50 vezes. Cada vez que a Torá passou na sua frente, veio a explicação da Torá aqui para você? A Torá passa na sua frente. Todo Shabat, todo domingo você ouve Torá. Você foi iluminado. Não tem mais volta para você. Não tem mais volta. Eu não gostei desse negócio aqui não. Vai. Eu só não posso falar, vai com Deus. Porque se tem uma coisa que você não vai, é com Deus. Vou mentir? Se você vai sozinho. Que a batata vai assar. Olha o que está escrito. Se vocês, câmera comigo, foram uma vez iluminados, você foi iluminado. Vocês provaram o dom celestial. Você nunca ouviu a palavra que você ouve aqui nessa casa? Nunca ouviu o que você ouviu aqui hoje? Nunca. Você está provando aqui um dom celestial. Tornaram-se participantes do Ruach HaKodesh. Você viu aquela galera dançando aqui? Todo mundo dançando? Na Torá? Né? Quem não entrou nessas rodas de dança aqui ainda, ficou com vontade. Mas vocês vão fazendo isso aí. Hoje aumentou tanto que pegou de lá, veio até aqui na frente, aqui não estava cabendo. Ali com as crianças, com adultos, tomando conta de tudo. Daqui a pouco eu quero ver a Beit inteira fazendo um círculo só, assim, ó. Porque está provando da alegria do Shamaim. Você está provando da alegria dos céus. Você está se alegrando no dia mais importante do eterno. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Yeshua voltar, não vai ter mais segunda-feira, não vai ter mais terça-feira. A quarta-feira vai ser eliminada, a quinta vai ser extinta, a sexta-feira também vai sumir do mapa, o domingo não vai ter. Mas tem um detalhe: o Shabat é eterno. Nunca mais o Shabat irá cessar. Por isso que diz que Yeshua terá 1000 anos de Shabatot, 1000 anos de Shabat, para compensar tudo que a terra não cumpriu na presença do Eterno. Então comece a se acostumar com as danças, com a gritaria, com todo o pulo que você está vendo aqui no Shabat, com o cortejo e povo alegre, gritando, chorando, porque você vai ser assim na eternidade. Se você não está se adaptando, vai sozinho. Quase que eu falei, vai com Deus. Tornaram-se participantes do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, do Olam Abá, e se cair e não voltar, porque eu posso cair, sou humano. Concordam comigo? Qualquer um de nós podemos cair. Cair é do homem. O Eterno sabe que você ia cair. Tanto que a Techuvá foi criada na eternidade, porque ele já sabia que nós podíamos cair. Foi criado na eternidade a Techuvá. Então o Senhor já sabia que nós correríamos o risco de cair. Então o cair
está impregnado em nós só temos que tomar cuidado. Se não cair, melhor. Mas se cair, se porventura caírem e não voltarem, o problema é esse. Muita gente me pergunta, Roche, se cair, o segredo, você quer saber se uma pessoa caiu e perdeu a vida? Ela não voltar. Se ela não voltar, ela já está morta. Ela está sepultada. O que prova que essa pessoa não morreu definitivamente é ela voltar para a Torá. Porque o morto não tem forças para voltar. Porque tem uma chama da menorá ainda fumegando. Enquanto tem uma brasa acesa, significa que a vida está pulsando. Eu estou falando espiritual. Então a sua menorá, enquanto tiver uma brasinha viva aqui dentro, ó, enquanto tiver uma gota aqui de azeite, de oliva, o fogo pode fumegar. Mas se ela secar, está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, lá em Hitgalut, se tu não voltares de onde caíste, se tu não se arrependeres do teu pecado, virei até a ti. Você tem uma menorá dessa dentro de você. Está escrito em Hitgalut, Apocalipse 2, lá pelo versículo 5, 6. Se tu não se arrependeres, eu venho até a ti e retiro a menorá do lugar dela. Como que você vai acender algo que não tem mais? Hã? Como que você vai acender algo que não apagou? Não apagou. Foi retirada do lugar dela. Retirou a menorá do lugar? Nunca mais. Não tem benzição, não tem oração, não tem reza, não tem campanha, não tem nada que faça aquela pessoa ressuscitar. É impossível. Mas aí ela está dentro desse versículo, experimentou a bondade, ela experimentou as virtudes do Olam Rabá, e ela foi removida a menorá dela, porque ela não voltou, ela não quis a ressurreição, ela não quis o perdão, ela não quis um retorno. Enquanto isso, essas pessoas continuam a executar o Filho do Eterno, Yeshua HaMashiach, na estaca, desonrando-o publicamente. Sepultura definitiva. Rosh, é só o pecado contra o Espírito Santo que falam aí que não tem perdão? Ai, meu Deus, não é de rir não, porque isso é uma tristeza. Vocês não têm noção da quantidade de pecado que não tem perdão. Não tem, vocês não têm noção. Para quem não volta. Voltar é restabelecer o serviço. Voltar é aquilo que se você discordava dentro da casa, porque aqui dentro eu sei, as conversas correm. Tem uns que falam assim, não é bem assim. O dia que você achar que não é bem assim, você não chegou aqui ainda. Eu sou um homem sensato, eu não invento. Não acrescento nem diminuo. Eu sou sensato, eu sei que eu sou sensato. Eu não estou falando que eu sou bom, não estou me gabando. Eu estou dizendo que eu sou sensato. Então, se você olha para alguma coisa que você analisa e acha assim, não é bem assim, você está numa boa posição. Eu preciso te ordenar, fazer uma semi-rádio de você. Você é juiz. Você está sabendo mais do que quem estudou quase 16 anos? Então, eu tenho que te levar à sua posição. Você está numa posição que não está reconhecido. Tem que colocar você como juiz. Você conhece demais. Que você está até avaliando. Então cuidado com a sua posição, cuidado com o que você faz, cuidado com as suas atitudes, cuidado com a desobediência, cuidado com a cegueira que vem te tomando. Yeshayahu 62. Pois apesar de as trevas cobrirem a terra e a escuridão espessa os povos, Adonai se levantará sobre vocês, sua glória será vista sobre vocês. Como que está o mundo hoje então? Eu estou fazendo um midrash, confirmando aquele texto, o mundo inteiro está em trevas espessas, escuridão, mas você caminha com uma luz alumiando sobre você. Tem coisa que eu não posso falar, que tem gente que fala assim, coitado, ele é pior do que eu pensava. Sabe na hora que deu a escuridão no Egito?
Sabe? Os egípcios não conseguiam ver 1 centímetro na frente do nariz, não conseguiam mexer nem para frente nem para trás. Os hebreus pareciam uma lamparina andando. Onde tinha um hebreu, tinha luz. Puxa vida! O hebreu caminhava, estava claro, estava tudo iluminado onde ele estava andando, ele estava enxergando tudo. O único que não enxergava nada era o egípcio. Tem gente aqui que não está entendendo. Hoje não mudou nada. Você está andando em Franca aí, o único que está enxergando é você. Os demais continuam nas trevas, não conseguem ver um palmo na frente do nariz. Acredita em tudo que se prega, em tudo que se ensina. Está na ignorância espiritual, está cego. O único que está enxergando é o hebreu dessa casa. É simples de entender. Só não entende quem não quer. Ah, eu não quero entender. Beleza, um direito seu. É um direito que você tem. Então olha só, Bereshit 1, 2 e o 4. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 4. Havia trevas sobre a face das profundezas, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície das águas. Então disse o Eterno: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou Deus a luz. Eu fico pensando se eu falo. Sabe aqueles amigos seu que gostam de uma farra? Aí eles te ligam, mandam uma mensagem e falam: amiga, vai ter um churrasquinho lá em casa, amiga. Vai estar bom o negócio. Mas são tudo do mundo. Vai manguaçar, vai virar uma baderna. Todo mundo pegando todo mundo, beijando todo mundo. Aí você fala: vou lá, estou dentro. É porque você não é a luz que foi separada. Por isso que ele disse: nesse dia eu separo luz das trevas. Quem é luz não tem comunhão com trevas, não anda com as trevas. Por isso um outro sábio escreveu assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se eu estiver numa rodinha de menino ali, de mano, nada contra os manos, eles fazem o que eles quiserem da vida deles, têm o direito de escolha. Aí o Marco chega lá: e aí, mano, tudo bem aí, tudo na parada? Na hora que eu chego lá dando uma de bandidão lá, desperto, o bocozão, para uma viatura: todo mundo, encosta na parede, perna aberta. Eu falo: eu sou o Rocha. Pá! Cala tua boca, eu não te perguntei nada não, infeliz. Você é igual aos outros, está aqui. Quem é você? Quem te perguntou alguma coisa? Toma uns petelecos, ainda tem que falar assim: sim, senhor. Sim, senhor. Me diga, acabei de falar. Me diga quem tu andas. Agora, se você está andando com alguém que é luz, é perigoso a galera passar perto de você na rua. Mas você está batendo continência para mim? Olha, parece que houve um general aí do lado. Ele anda sempre comigo. Simples de entender. É cabalá. São códigos da Torá. Ninguém toca no ungido, está escrito. Está entendendo? É perfeito demais. Lá no Talmud, na Haftarah, a Havá e Jonatan, Haftarah Kitavô, diz assim: quando Adonai disse haja luz, o Eterno observou do início ao fim do mundo. E desde que ele observou a geração humana, ele armazenou luz e matéria da boa luz. Ele olhou para a geração humana e viu que eles eram perversos e cometeriam mais erros. Ele reteve a luz dos perversos e guardou para os justos, que poderão alcançar a virtude do Criador. Deixa eu te dizer uma coisa: os perversos não têm acesso à luz. O Senhor está dizendo assim: eu guardei a luz boa eu guardei. Chega alguém aqui nessa beite e começa a caminhar nessa casa.
o Senhor chega e fala assim: toma aqui, guardei para você essa luz. Essa luz é boa, e eu estou te esperando há 5 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, estou esperando você chegar aqui na Torá, para eu te dar essa porção da luz. Isso é bonito demais. É que poucos entenderão, porque é profundo demais, né? O nível aqui é muito alto de ensino, né? É muito cabala, né? Eu tenho que diminuir, né? Tem que ficar mais na superfície, estou mergulhando demais. Então, os perversos não têm acesso à luz. Oi. Os perversos não têm acesso ao quê? O perverso não consegue, ele não consegue chegar aqui na porta. Não tem acesso à luz. Entende isso? E vamos terminar. Já passei da hora. Matitiahu 4, 15, 16. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do lago, além do Yarden, lá na terra de Israel, Galileia dos Goim, Galileia dos gentios, o povo que está no mundo, aqueles que não são judeus. Olha o que está dizendo o livro de Matitiahu: o povo que vivia nas trevas, o Goi, o que não é judeu, não é um Yehudi. Esse povo viu uma grande luz. Sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte, raiou a luz. Deixa eu traduzir para hoje, vou trazer para agora, para a gente finalizar. Ei, muitos de vocês que estão aqui não têm sangue judeu, não tem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Matitiahu está falando assim: ei, habitantes de Zebulon, Naftali, vocês, habitantes de Franca, que não são judeus, de sangue, de DNA, deixa eu dizer para vocês, vocês viviam nas trevas, mas uma grande Torá apareceu para vocês, e agora vocês encontraram o caminho da luz. Na região que vocês viviam era da sombra da morte, mas agora sobre vocês raiou a luz. Forte com força. Se alguém aqui é espiritual, está entendendo. 2 Coríntios 4:4 diz o quê? Essas pessoas não confiam, porque o Deus do Olam Hazer, o que é o Deus do Olam Hazer? Cegou-lhes a mente, para impedi-las de ver a luz brilhante da Brit Hadashah, da nova aliança, do Novo Testamento, a respeito da glória do Mashiach, que é a imagem de Deus. Essas pessoas não acreditam, não confiam, porque o Deus do Olam, o que é o Deus do Olam Hazer? É o faraó. O faraó que eu disse que está lá, no Museu do Cairo, ele está lá, corporalmente, os restos. Mas o espírito que trabalhou no faraó é o que está cegando as pessoas deste mundo. Olam Hazer, este mundo. E como que ele usa, como que ele faz para cegar? Nunca teve tanta festa, tanto casamento, tanto aniversário, tanto churrasco, tanto convite para passear, tanta coisa boa para divertir. Então o Deus deste mundo. Por quê? A internet é de Hassatan? Não falei isso. As festas é de Hassatan? Não falei isso. Eu falei que ele pode usar tudo isso para desviar você do alvo, do foco, do objetivo. Te enganar, te iludir, para te afastar da presença do Eterno. Que o santo bendito seja Ele, vos abençoe, vos guarde, vos dê discernimento, entendimento, sabedoria e temor para viverem aquilo que vocês aprendem nessa Beit, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yaev Adonai panamelecha viunecha, Is Adonai, Adonai panavelecha, ve'asem lecha, Shalom.